Olá pessoal do YouTube, eu sou o Enim, professor de matemática. Nesse vídeo aqui nós vamos resolver algumas equações do segundo grau. Essas beldades aqui que nós usamos, essa fórmula aqui, né? A fórmula de Bhaskara. Então vamos às resoluções, aos exemplos e resoluções. Primeira coisa, pessoal. Então, eu coloquei essa equação aqui, né? Determine os coeficientes e as raízes da equação. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. A primeira coisa que nós precisamos fazer, né, quando nós nos deparamos com uma equação do segundo grau, é determinar os coeficientes desta equação, né? Coeficiente A acompanha o x elevado ao quadrado, o coeficiente B acompanha o x e o coeficiente C é o que aparece sozinho aqui. Então, os coeficientes aqui no caso, o A é igual a 1, né? Você não tem nada aqui acompanhando o x, é porque é igual a 1. O B é igual a 5 e o C, coeficiente C, é igual a 0. Então, quando nós temos os coeficientes A, B e C diferente de zero, nós temos uma equação do segundo grau completa, né? O A não pode ser igual a zero, porque senão não é equação do segundo grau, né? Se o A for igual a zero, nós temos uma equação do primeiro grau. Mas quando os coeficientes B e C forem diferentes de zero, a equação será completa. Então, a primeira coisa que nós precisamos descobrir é esse carinha aqui, né? O discriminante ou delta, que nós vamos aplicar essa fórmula aqui. O coeficiente B elevado ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. Então, ó, vamos aplicar aqui, né? Coeficiente B é igual a 5. 5 elevado ao quadrado menos 4 vezes o A, que é igual a 1, e vezes o C, que é igual a 6. Então, 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. 5 elevado ao quadrado é igual a 25. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24. Então, o nosso delta é igual a 1. Quando nós temos um delta maior do que zero, significa que nós vamos encontrar duas raízes reais na equação, tá, pessoal? Então, delta é maior do que zero, duas raízes. Delta igual a zero, uma raiz ou duas raízes iguais, como preferirem. E delta menor do que zero, quando nós encontramos um delta menor do que zero, nós não temos raízes reais para a equação. Como o nosso delta deu maior do que zero, nós encontraríamos duas raízes. E aí nós vamos para a segunda parte da nossa resolução, né? Encontrando as raízes. Então, eu vou fazer vou aplicar a seguinte fórmula. Menos o coeficiente B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o coeficiente A. Então, substituindo aqui na fórmula, eu tenho que o meu x será menos o coeficiente B, que é 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes o coeficiente A, 2 vezes 1. Então, a primeira raiz eu terei fazendo aqui com o mais raiz de delta, né? Então, eu vou ter menos 5 mais 1 dividido por 2. Menos 5 mais 1 é igual a menos 4 dividido por 2, certo? Então, menos 2. E a segunda raiz, o x2, tem gente que chama de x' e x duas linhas, eu coloquei x1 e x2. A segunda raiz, eu vou trabalhar com a raiz de delta negativo. Então, eu terei menos 5 menos 1 dividido por 2. Menos 5 menos 1, menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, as raízes desta equação aqui é menos 2 e menos 3. Vamos a mais um exemplo aqui. Determine os coeficientes e as raízes da equação x ao quadrado menos 16 mais 0. Então, determinando os coeficientes aqui, nós temos A igual a 1,
O b é igual a zero, né? Nós não temos o termo de x, o coeficiente de x, e o c é igual a 16. Então, essa é uma equação de segundo grau incompleta. Então, nós não precisamos usar aquela fórmula de Bhaskara que nós usamos no exercício anterior. Quem quiser usar, fique à vontade, vai chegar ao mesmo resultado. Mas nós podemos escolher um caminho mais curto, né? Se x ao quadrado menos 16 é igual a zero, eu posso passar o menos 16 para o segundo membro e vou ter x ao quadrado igual a 16. Aplicando a raiz, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 16 pode ser mais 4 ou menos 4. Concorda comigo? Menos 4 elevado ao quadrado é 16. E mais 4 elevado ao quadrado também é 16. Então, o meu x será igual a menos 4 ou 4. Então, terei duas raízes aqui, né? O x1 igual a 4 e o x2 igual a menos 4. Bem mais simples. E, terceiro exemplo, determine os coeficientes e as raízes da equação x ao quadrado menos 7x igual a zero. Determinando os coeficientes, nós temos a igual a 1, o b igual a menos 7 e o c nós não temos, ele é igual a zero, né? Então, a equação do segundo grau incompleta. Também nós não precisamos usar a fórmula de Bhaskara nesse exemplo aqui. Nós podemos fazer por fatoração, né? Se eu tenho x ao quadrado menos 7 igual a zero, eu vou fatorar aqui, colocar o x em evidência e vou multiplicar, né? Eu vou tirar um x aqui e vou fazer essa multiplicação. X multiplicando x menos 7 igual a zero. Eu fatorei aqui, viu, pessoal? Se vocês multiplicarem aqui, ó, x vezes x ao quadrado, x vezes menos 7, menos 7x. Só escrevi de outra fórmula aqui, de outra forma. Então, quando eu tenho um termo multiplicando outro, e essa multiplicação é igual a zero, eu tenho que, eu vou deduzir que esse primeiro termo é igual a zero, ou esse aqui será igual a zero, né? Um dos dois tem que ser igual a zero. Então, fazendo x igual a zero, né? X igual a zero, e nós podemos ter também, né, x menos 7 igual a zero. Então, se x menos 7 igual a zero, passa o menos 7 para o segundo membro com sinal positivo, x é igual a 7. Então, as nossas raízes será x1 igual a zero e x2 igual a 7. Certo, pessoal? Nós podemos resolver a equação do segundo grau completa também por soma e produto, quando o coeficiente A é igual a 1. Mas isso aí nós faremos em outro vídeo para não ficar muito extenso. Certo? Tudo tranquilo?